Hits Prime FM apresenta Eleições 2022. Entrevista. Saiba agora as regras da entrevista para as eleições de 2022 na Hits Prime FM. Todas as entrevistas feitas com os candidatos às eleições de 2022 irá girar em torno das propostas apresentadas pelo mesmo. As entrevistas terão um padrão com 20 minutos de duração, mas 2 minutos de considerações finais feitos pelo candidato. É recomendado que os candidatos evitem mencionar os nomes de seus concorrentes ou até mesmo de outros políticos, se concentrando em seu tempo nas propostas locais. Caso infrinjam tal regra, serão interrompidos pelos mediadores que irão conduzir a entrevista. Também não será permitido ataques a instituições ou até mesmo populares em geral, sendo interrompido pelos mediadores da entrevista. A Hits Prime FM tem o dever de garantir aos candidatos um ambiente tranquilo, sem ataque ou ofensa por parte dos mediadores. Também queremos oferecer à população que estará acompanhando uma oportunidade diferente de conhecer os candidatos com questionamentos sérios e importantes. Os candidatos que serão entrevistados pela Hits Prime FM devem respeitar as regras impostas pelo Departamento de Jornalismo. Devem também responder com a maior sinceridade possível os questionamentos feitos pelos entrevistadores. Os candidatos também devem respeitar o tempo estabelecido, evitando que o mesmo seja extrapolado. Na capital do Nortão, 7 horas 1 minuto, 7:01. Hoje, manhã de quarta-feira, dia 21, nós já estamos recebendo aqui a presença do candidato Dr. Clésio, candidato a deputado federal. Antes de valer o tempo, deixa eu pegar o bom dia do Dr. Clésio. Doutor, bom dia, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Hits Prime FM. Bom dia, Kiko. Bom dia, doutora. Bom dia, Crislaine. Bom dia aos nossos ouvintes e os nossos acompanhantes aí de rede social. O meu querido Wagner, agora a gente coloca, meu querido Wagner Baú, a gente coloca o tempo do Dr. Clésio de 20 minutos para que a gente possa começar a nossa rodada de entrevistas. Dr. Clésio, primeiro gostaria que o senhor se apresentasse à sociedade sinopense. Quem é o Dr. Clésio? O Dr. Clésio é um cirurgião, dentista, cirurgião bucomaxilo, já moro em Sinop há mais de 20 anos. Eu sou do interior de São Paulo, Araçatuba, e vim para Sinop, escolhi Sinop para ser a minha cidade, para ser a cidade para eu desenvolver a minha profissão, para eu criar minha família. Aqui eu me casei, tenho filhos, criei um ciclo excelente de amizade, graças a Deus, e trabalho na profissão, tenho minha profissão em ativo. Já trabalhei na rede pública de saúde municipal, na rede pública de saúde estadual, e também participei e participo de cooperativas, né? Inclusive fui atuante aí no Conselho de Cooperativa aí nos últimos anos. Doutor, o senhor coloca o seu nome à disposição a candidato a deputado federal, por quê? Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa ter uma renovação da política, e pessoas de bem têm que se habilitarem para estar participando, para estar oxigenando as mudanças que precisam ter e ter opções, né? Nós temos que ter opções aí para novos nomes, para poder estar contribuindo aí, principalmente com a população. O Dr. Clésio nos encaminhou aqui, Wagner, se você conseguir mostrar o seu plano, que ele pretende, o plano parlamentar. E nós vamos conversar em cima desse plano que nós recebemos aqui na nossa redação do nosso jornal Integração. O candidato, quando se fala de saúde, a gente tem várias situações, porque se fala de saúde às vezes quando a gente vai falar de levar a pessoa para o médico, mas saúde ela é muito mais ampla do que isso, do que somente o atendimento hospitalar. Eu queria que você desse uma explanada rápida para a gente, o que tem no seu plano parlamentar sobre a saúde, que é um dos primeiros tópicos que está lá. Muito bem. O Kiko, eu, como já trabalhei na saúde pública e a minha profissão é saúde, então eu vejo assim que nós temos um gargalo, que são as filas de cirurgias, filas de consulta, filas de exames no sistema público de saúde, que nós precisamos desafogar isso aí. Muitas vezes se pensam que desafogar é construir hospitais, é construir unidades. Eu acredito que isso é importante também e tenho na minha ideia em trazer recursos para que isso seja
realizado, mas mais importante que isso é nós darmos celeridade no processo de atendimentos, resoluções de cirurgias, exames, para que a população seja realmente atendida dignamente e com celeridade. E para isso, no meu plano parlamentar, existem aí, não é nada que eu estou inventando, é algo que já existe em prática, que são os convênios que tem entre o poder público com hospitais filantrópicos, principalmente. Isso também pode ser estendido para outros hospitais, conforme a necessidade. Mas falando em convênio, nesses convênios, o que eu penso? Em ampliar os convênios. Hoje, a gente tem uma restrição aí, tanto nas especialidades que abrangem esses convênios, por exemplo, aqui o convênio aqui no Hospital Filantrópico com o hospital que nós temos na cidade, o Hospital Santo Antônio, ele, se eu não me engano, ele se restringe a obstetrícia, a oncologia, e com isso, a gente ampliando esses convênios, a gente imediatamente resolve a situação das filas, tanto para consultas, como para exames, como para cirurgias. Então você amplia isso de que maneira? Amplia no número de especialidades, amplia no número de atendimento, e você já tem, nós já temos as estruturas que nos períodos ociosos podem atender com tranquilidade essa demanda. Claro que nós precisamos também fazer uma ampliação do convênio visando uma melhora nessa tabela SUS. Hoje a gente tem uma tabela SUS que pode-se dizer aí que tem mais de 15 anos que não é atualizada, pode se estender mais, porque na verdade ela teve uma atualização há 30 anos e recém há 15 anos teve uma atualização em pequenos pontos delas e, enfim, não foi algo que realmente deveria. E com isso a gente dá condições tanto para o hospital filantrópico, como desafogar essas filas, auxiliando aí o poder público no atendimento desses pacientes. Esse é um ponto bastante importante, porque quando se fala em trazer recurso para construir hospital, ampliar a UPA, postinho, é interessante, é importante, claro que é, mas isso não traz de imediato uma resolução aí para reduzir as filas. O grande empecilho, talvez, dessa situação que o doutor está falando, não é justamente essa questão de revalidar essa tabela do SUS, porque a maioria dos hospitais não querem, porque a tabela do SUS paga ínfio, né? Essa questão financeira, da onde viria essa conta? Como que seria esse reajuste? Primeiramente, essa tabela SUS, ela é uma tabela a nível nacional, isso tem que ser trabalhado a nível de Senado e a nível de me permite, candidato, talvez não é aí, talvez o grande erro, se trabalhar uma tabela única a nível nacional, sendo que o nosso país ele é regionalizado. Nós temos um país tamanho continental, que coisa assustadora. No Mato Grosso, cabe quanto Japão aqui no Mato Grosso. Talvez o que a gente pratica na unidade da federação é diferente, por exemplo, do que se pratica em Minas Gerais e em São Paulo. Isso não deveria ser olhado ou visto de maneira regionalizada ou estadualizada, essa questão de valores de tabela para atendimento, porque são necessidades diferentes também? São necessidades diferentes, mas são similares, né? O que é aplicado numa tabela SUS, que a tabela SUS ela é padronizada, bem como você disse, a nível nacional. Eu vejo que ela precisa ser atualizada, porque, claro que, como a gente tem a regionalização, existem lugares que os valores, o custo operacional de um hospital ou de um procedimento é mais alto do que outras regiões. Mas tendo uma tabela SUS atualizada, uma tabela SUS digna para que possa remunerar bem os profissionais da saúde, como que eu vou usar o termo aqui, ter condições de suprir as despesas hospitalares e, claro, tem que dar lucro também para essas instituições, para que elas consigam manter e cuidar das suas despesas. Eu acho que isso é o ponto principal, né? Gente, só para você ter uma ideia, eu abri a tabela SUS aqui, um raio-x do tórax, pela tabela SUS é 9,50, pelo credenciado é 23,75.
Na tabela SUS que está aberta aqui. Quer dizer, assim, as pessoas terceirizadas ou empresas particulares, elas não querem entrar nessa tabela SUS pelo preço ser tão reduzido. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a necessidade, porque as estruturas que a gente tem no Brasil é uma estrutura pequena. Se a gente for analisar a Sinop hoje, doutor, não precisa ir muito longe. Se a gente for analisar a Sinop hoje no atendimento, nós temos a nossa fila de cirurgias, as eletivas, está parada aí desde a pandemia, com pessoas sofrendo, e a gente não vê essa fila andar, né? Essa fila fica parada. No geral, o senhor acredita que é possível a gente dar uma equalizada nisso nos próximos anos? Olha, isso vai demandar um esforço aí grande do poder público, né? E a ampliação dos convênios, trazendo um recurso, trazendo através de emendas parlamentares para a ampliação desses convênios, digo que solucionar, eu estaria sendo muito otimista, né? Mas que a gente consegue resolver grande parte dessa demanda, a gente consegue. Tem um outro ponto importante também, Kiko, que a gente precisa atualizar essas filas de espera, porque como é uma fila longa, eu sou assertivo em te falar que muita gente já resolveu de outras maneiras, fazendo alguma vaquinha no bairro, fazendo rifas. Por quê? Porque não tem condições de uma pessoa estar com um membro quebrado, uma perna, um dedo, um braço, e ficar aí 2, 3, 4 meses numa fila. Ele já teve uma solução aí por conta própria. Mas que eu acho que ele tem que ter o direito, e esse direito é claro pelo poder público, porque nós pagamos impostos, e o cidadão tem que ter essa opção do poder público de ser atendido dignamente, ele tem. E uma das soluções, uma das propostas que eu coloco é trazer recurso via emenda parlamentar para dar uma contribuída mais na tabela SUS, ampliando esses convênios. Doutor, né? Acredite, já passou 10 minutos. Nós estamos no primeiro tema ainda, como passa rápido. Então nós vamos acelerar um pouquinho, porque a gente precisa falar de outras coisas. Infraestrutura. A gente sabe que a gente está na quarta cidade do estado do Mato Grosso, a quarta economia. Sinop cresce assustadores 10 dígitos, uma coisa impressionante, e junto com ela vem toda a região norte do Mato Grosso. Para a infraestrutura, no seu plano parlamentar, o que a gente tem? Olha, Kiko, para a infraestrutura eu acho importante esse tema também. A gente tem que trazer recurso via emenda parlamentar para a gente contribuir com as prefeituras porque ela precisa pavimentação de ruas, ela precisa iluminação de bairros, ela precisa de uma melhoria na estrutura. Olha, uma mobilidade no trânsito, por exemplo, que loucura que a gente encontra, se falando aqui de Sinop, nos horários de pico, uma BR-163 aí, que é completamente congestionado o trânsito nos horários de pico. Se você tem que atravessar a cidade, você pode sair uns minutos bem antes aí para você conseguir chegar em tempo hábil. Mas eu vejo sim importante e trazer recursos para isso, via emenda parlamentar. Ô candidato, a gente sabe que a emenda parlamentar, todo deputado recebe as suas emendas parlamentares, emenda de bancada, essa situação toda. Eu gostaria de saber, fora a emenda parlamentar, o que o candidato tem em mente para propagar a Sinop nesse novo momento que a gente está vivendo de industrialização. Como fomentar isso sem emenda parlamentar? Com um trabalho voltado para que empresas venham para a cidade de Sinop. Não só para a cidade de Sinop, para Sinop, para Santa Carmen, para Cláudia, para Vera, para União do Sul, Peixoto, Guarantã, Terra Nova, porque afinal de contas o deputado vai ser deputado federal, da federação, ou seja, vai representar o Mato Grosso junto à federação. Como fazer a propaganda da nossa região e o que tem, se tem no seu programa de governo, essa maneira de fomentar e incentivar empresas a virem para cá? Olha, um ponto muito importante é as prefeituras, as principais cidades e até as cidades pequenas, igual você mesmo disse, eu serei, caso eleito, um parlamentar, um deputado federal por Mato Grosso, e a gente tem, eu vejo que as prefeituras têm condições de estar dando incentivos fiscais para que empresas se interessem a vir e traga as suas estruturas. Um exemplo que nós temos aí é a Impasa. Quando você dá um incentivo fiscal, tudo bem,
a prefeitura, o poder público deixa de arrecadar no início uma quantidade de impostos, mas em contrapartida gera um volume de emprego, gera um volume de consumo no mercado local, no comércio local, melhor dizendo, e eu acho que isso é um principal argumento aí para que a gente consiga fomentar e atrair mais empresas para a nossa região. Até porque eu vejo importante que nós exportamos muito produto e nós não os industrializamos. Eu acho que a gente tem que terminar o produto, que assim você agrega mais valor ao produto e esse valor e essa receita fica na região, fica no estado, fica no município. Vamos para um outro ponto do seu plano parlamentar, que é tão importante quanto, que eu acho talvez uma das coisas mais importantes junto com saúde, porque com saúde e com educação as outras coisas a gente faz, né? Você tendo saúde para trabalhar e educação para você ter qualificação profissional, o resto você vai trabalhar. Na área educacional, o que Sinop e região pode contar com o Dr. Clésio no seu plano parlamentar, doutor? Para a educação, eu entendo que nós temos que trazer recursos para ampliação de escolas, para dar uma melhor condições, não só para os professores, mas principalmente para os alunos que ali estão, nas creches, tentar, ou junto ao parlamento, estabelecer o projeto de lei ou leis para que a gente consiga ter creches em atendimento em período integral. E as escolas, claro, a educação básica vem da família, vem de casa, e a escola vem a complementar essa educação. Eu vejo que temos que trazer o recurso via emenda parlamentar, temos que entender a demanda da escola, o que várias escolas separadas aí, distribuídas aí no estado todo, devem ter com certeza suas necessidades de reforma, suas necessidades de ampliação, suas necessidades de estruturação. Então eu acho que isso é importante para dar qualidade, segurança a essas crianças, a esses alunos, adolescentes que ali estão, que os seus pais, que no momento de trabalho ficam mais tranquilos, conseguem produzir melhor, e a gente consegue dar uma educação melhor para a população, né? Candidato, entrando em outro nicho completamente diferente, mas que está aqui em seu plano de proposta, está o aprimoramento na legislação de aquisição e porte de armas. Explica esse detalhe para a gente, explica essa proposta. Olha, eu entendo que a pessoa de bem, ela deve e pode ter o direito de adquirir armas de fogo, né, no caso. E esse aprimoramento, a gente tem inclusive existe uma discussão aí no projeto de lei, que é a Lei 3723, projeto de lei, né? E que tem muitos entraves e não trata muito claro sobre isso. Inclusive envolve os CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores, esportivos. Nós temos que sim, eu sou a favor e vou lutar para isso junto com outros parlamentares, caso eu sendo eleito, para que a gente tenha o direito de ter aquisição de armas e ter o direito de aquisição não só da posse, mas do porte. Claro que para isso o cidadão passa por uma série de etapas, por exemplo, etapas psicológicas, tem que ter uma ficha criminal negativada, limpa, né, no caso, certidões negativas, testes para que possa estar habilitado para esse fim. Candidato, o senhor não acha que isso passaria longe da realidade de um cidadão de bem que vive de um salário mínimo, mas também teria o direito de se defender? Desculpa, eu não consegui... O negócio de porte de armas. Um certo. Cidadão de bem que ganha, ele entra em um salário mínimo. Ele não teria como adquirir essa arma por estar fora da realidade, por não ser um negócio barato. Como incluir esse cidadão que tem uma baixa renda, mas também nesse negócio do porte e da posse de arma? Olha, entendo a sua pergunta, mas assim, a posse de arma, ela incluiria também o cidadão de baixa renda.
A arma é algo que tem hoje um valor agregado relativamente alto, mas existem modelos que não têm esse valor agregado alto. Isso é um processo longo que a pessoa pode fazer sua economia, caso queira adquirir. Eu acho que é isso que você quer entender, né? O candidato, deixa eu aproveitar esses 2 minutos finais para a gente falar uma coisa mais importante do que arma, que é educação. Porque quem tem educação não precisa de arma na mão. A palavra, às vezes, é muito mais forte do que uma arma. A gente vê hoje a dificuldade que o aluno tem para quando ele entra na faculdade, para ele se formar. Se você pegar historicamente, apenas 20% dos alunos vão para a faculdade e se formam. Porque se torna muito caro. Aí você tem, eu vi que na sua proposta tem a questão de buscar mudança no FIES, que foi um mecanismo que veio para ajudar muitos jovens, inclusive, a se formarem. Que mudança que é essa que o senhor propõe na sua proposta de parlamentar na mudança do FIES? Que isso é muito interessante para os alunos que estão fazendo a faculdade agora. O que eu me refiro aí é assim, quando existe concessões ou quando uma empresa vai fazer uma concessão pública, geralmente nós optamos geralmente o poder público ele pega a empresa que oferece o menor valor. E quando a gente está aí com o FIES, nós observamos que são os valores cheios, valores completos a tabela cheia para aplicar para o FIES, o governo paga e o aluno vai pagar o FIES posteriormente após a sua formação. Então o que eu penso em contribuir é que as universidades ofertem um valor mais baixo, apresente uma tabela mais baixo, para que realmente quando o aluno saia da faculdade, ele tenha uma condição melhor de estar honrando com o seu compromisso aí, que é o FIES que ele arrecadou lá atrás para poder fazer sua formação. Candidato, agora nós vamos para as considerações finais. Por incrível que pareça, já se passaram 20 minutos da nossa entrevista. Agora o senhor vai ter 2 minutos para suas considerações finais e boa sorte no dia 2 de outubro. Obrigado, Kiko. Deixa só o Wagner colocar lá. Agora sim, candidato. Obrigado, Kiko. Crislaine, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando. Obrigado aos internautas. Obrigado, doutora. Então, como eu havia no início, eu sou o Dr. Clésio, sou cirurgião dentista, tenho formação em cirurgia bucomaxilofacial, pretendo e vou trabalhar muito forte para melhorar as condições de saúde pública para a população, para que a população seja atendida com maior celeridade, com maior dignidade e que todo cidadão precisa e merece ter uma saúde de qualidade. Pretendo também trazer ampliações, emendas, para que a gente consiga estabelecer nos principais postos de saúde cirurgiões dentistas para trazer uma melhor condição de saúde bucal para a população. Embora a gente sabe que tem aí alguns postinhos que tem cirurgiões dentistas, mas vamos colocar isso com mais efetividade e melhor qualidade para a nossa população. Eu sou o Dr. Clésio, candidato a deputado federal por Mato Grosso, sou de Sinop, o meu número é 9010, peço o seu voto e o seu apoio.